Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. O assunto de hoje está relacionado com este BO. Uma queixa que foi realizada por um dos anciães do GDI, do Brás, pelo ancião de Viçosa. Queixa essa que é referente a 2 canais aqui nesta plataforma do YouTube. Pois bem, vamos analisar este BO que foi feito contra esses 2 canais. Vamos averiguar a veracidade da queixa, a denúncia que foi feita contra esses mesmos canais. Mas deixem-me, antes de mais, vos dizer o seguinte: eu não sou advogada de defesa, nem de acusação, seja de quem for. Eu sou pela verdade e pela transparência que as situações assim o exigem. A verdade acima de tudo. A verdade é essa. Por isso mesmo, vamos aqui ler algumas partes, analisar e ver até que ponto é que este senhor ancião de Viçosa fala a verdade nesta denúncia que faz a estes 2 canais. E este BO começa pelo seguinte. Começa pelo ancião de Viçosa comunicar que é vítima de difamação perpetrada pelos autores identificados como Júnior e Gerdel. Aqui começa logo por fazer uma acusação de difamação. É interessante. Informa a vítima que Osmar, que é o irmão Júnior, possui um canal no YouTube denominado Júnior Refletir, contando com mais de 56 mil seguidores. Ocorre que, recentemente, Osmar, que é o irmão Júnior, publicou um vídeo no referido canal com a participação de Gerdel. Olha, desde já isto já está errado, porque o irmão Gerdel não participou. O que o irmão Júnior fez foi repostar um vídeo no vídeo dele. Fez um react, compreendem? Portanto, não teve a participação do irmão Gerdel. Já por aqui está errado. Pois diz, em tal vídeo, Gerdel, com o apoio e a divulgação de Osmar, que é o irmão Júnior, ele então aqui está a dizer, a afirmar que o irmão Gerdel pediu apoio e a divulgação do vídeo do irmão Gerdel. É caso para lhe perguntar, o senhor tem provas disso? Tem provas? É que se caso o senhor não saiba, eu vou-lhe explicar, senhor ancião de Viçosa. É que nós temos aqui na plataforma para responder a um inquérito quando vamos lançar os vídeos. E se nós queremos que eles sejam partilhados ou não, nós escolhemos, assinalamos. Se não queremos que seja partilhado, colocamos lá a opção de não partilha desses mesmos vídeos. Mas se não tiver nada a impedir que seja republicado, seja postado noutros canais os vídeos, portanto, as pessoas podem vir a qualquer canal que não tenha essa referência e repostar esses vídeos. O senhor está a dizer que o irmão Gerdel pediu o apoio e a divulgação desse mesmo vídeo? O senhor tem provas? Estou a perguntar-lhe se tem provas. Porque para o senhor fazer este BO e vir aqui afirmar isto, tem que ter provas. Senhor ancião de Viçosa, eu torno-lhe aqui a perguntar. O senhor tem provas que realmente o irmão Gerdel pediu apoio e a divulgação do vídeo em questão ao irmão Júnior? Tem provas? Porque se não tiver, o senhor está a entrar em perjúrio. Sabe o que é perjúrio? Para quem não sabe o que é perjúrio, eu vou dizer. Perjúrio, também conhecido como pressúgio, é o ato intencional de prestar um juramento falso ou falsificar uma afirmação para dizer a verdade,
seja falada ou por escrito sobre assuntos relevantes para um processo oficial. Na palavra de Deus e perante tanto que nós aprendemos, sempre aprendemos a não causar prejuízo ao nosso irmão, ao nosso próximo. A sermos verdadeiros, sim, sim e não, não. O senhor tem a certeza do que escreveu aqui ou que relatou? Não está a cometer prejuízo? Senhor ancião de Viçosa, o senhor consegue colocar a mão na consciência, se é que a tem, e analisar isto? Eu tenho toda a liberdade de analisar este BO. Conforme eu já referi, eu não sou advogada de defesa nem de acusação de ninguém. Eu sou pela verdade. E o que está aqui a ser descrito não é, nem se parece com a verdade. Mas vamos continuar, porque o senhor ancião de Viçosa, não sei não, mas em tal vídeo, Gerdel, com o apoio e a divulgação de Osmar, que é o irmão Júnior, afirma mentirosamente e com o ânimo de atingir a vítima, uma vez que o pertencimento a qualquer ordem secreta implicaria em desrespeito ao Código de Ética interno da Congregação Cristã no Brasil, artigo 34, parágrafo 2. Eu tenho aqui esse Código de Ética de 2025, eu tenho aqui, estão a ver? Tenho aqui, tenho muita coisa comigo. E em que diz o seguinte, no artigo 34, parágrafo 2, os irmãos do Ministério que participarem de sociedades secretas deverão optar entre o Ministério ou a sociedade a qual pertencem. Preferindo a sociedade, será destituído do Ministério. E aqui continuando que diz que não permite que um membro do Ministério participe de qualquer ordem secreta visando os autores do facto com tal conteúdo atingir diretamente a vítima de forma a forçar o seu afastamento ou até exclusão do Ministério que ocupa na congregação há 39 anos. Assim, a falsa afirmação feita pelos autores coloca a vítima em rota de colisão com a Igreja à qual pertence e com os demais membros do corpo ministerial. Então, senhor ancião de Viçosa, a pergunta que eu coloco aqui, direta a si, é o seguinte: o senhor não é maçom? Não? Então, se não é maçom, qual é o seu problema? E por que razão está em rota de colisão com o restante ministério? Porque se o senhor não é maçom, não tem nada a temer. Ou será que há alguém que tem provas e que sabe que o senhor possa ser um frequentador desta associação secreta, que é a maçonaria? Como se costuma dizer, quem não deve não teme. Se o senhor está em rota de colisão com o Ministério, então é porque há alguém que tem algo para o confrontar. Mas o senhor diga, é maçom ou não é maçom? Diga, qual é o problema? Para já até deveria de publicamente ter dito: Irmandade, eu não faço parte da maçonaria. Por que não o faz publicamente? Qual é o problema de não o fazer publicamente? Há algum problema? Já tenho atendido cultos online. Poderia dizer, houve aqui uma situação que ocorreu e eu quero aqui dar um esclarecimento a toda a Irmandade de que eu não faço parte de nenhuma associação secreta, mais nomeadamente a maçonaria. Por que não? Com certeza que até a própria maçonaria iria entender, olha, houve alguém que teve a dignidade e a honradez, a idoneidade de responder e dizer:
mesmo tendo amigos chegados, sabendo que nós somos idóneos, foi transparente perante os colegas de ministério e perante o povo que escuta o seu discurso no púlpito. Porque seria assim, com certeza, que os responsáveis da maçonaria iriam entender. Porque é que o senhor ainda não falou abertamente, até mesmo em reuniões de ministério, porque é que não falou de que não faz parte da maçonaria? Ou será que faz parte? Porque é que está em rota de colisão com os seus colegas de ministério? O que é que se passa? O que é que se passa então? Porque não estão informados da verdade? Bem, realmente eu não sei se o senhor é a pessoa ideal para falar a verdade, já que eu estou a ver aqui algumas coisas neste BO em que o senhor mente com quantos dentes tem na boca. E há uma coisa que eu sei, senhor ancião de Viçosa, que quando este assunto é abordado nas vossas reuniões de ministério, da maçonaria, neste código de ética, é abordado com agressividade. Vocês acham que eu não tenho conhecimento do que se passa nas reuniões? Tenho. Mas eu também tenho o meu código de ética cristã, cívica, código do ser humano. E o Ministério sabe perfeitamente que eu tenho guardado muita coisa que não tenho vindo a expor. Mas agora diga-me, porque é que o senhor ainda não se declarou inocente ou culpado? Diga-me. Mas esperem, vamos ler o seguinte. Esta parte aqui é interessante e eu peço também a vossa contínua atenção, que diz o seguinte: ressalta a vítima, ancião de Viçosa, que não há qualquer demérito a nenhuma ordem em particular, quer maçónica ou de outra categoria, o que também espelha o intuito do mencionado Código de Ética Interno da CCB. A vítima deixa claro que o único escopo de tentar atribuir a ela ser integrante de uma ordem secreta seria unicamente a tentativa de implicar um fato que caracterizasse a infração ao Código de Ética da Igreja, forçando uma possível penalidade com o afastamento ministerial. Mas, Sr. Ancião de Viçosa, o senhor é a favor do Código de Ética referente ao artigo 34, parágrafo 2, ou é contra? É que o senhor dá um no cravo, outro na ferradura. Entende? O senhor quer estar dos dois lados, mas tem que optar. Perante isto, eu fico confusa. E vejo-me obrigada novamente a questionar. O senhor é ou não é da maçonaria? Porque o senhor protege o Código de Ética, referente a este caso de pertencer a grupos secretos. Mas depois defende de que não há nenhuma, me diz, não há qualquer demérito a nenhuma ordem em particular, quer maçonaria ou de outra categoria, o que também espelha o intuito do mencionado Código. Portanto, isto fica aqui um bocado confuso para quem está na instituição congregação cristã, instituição religiosa. E até principalmente aos irmãos de ministério. Acaso para lhe perguntar, senhora ancião de Viçosa, o senhor é carne ou é peixe? É frio ou é quente? Diga, decida-se. Eu sei que, com certeza, o senhor não quer ferir as suscetibilidades destas associações secretas. E com isto eu também quero dizer que eu não tenho nada contra quem pertence, quem não pertence às associações secretas. Não, nada, não tenho razão de queixa, nem tampouco sei como é que funciona na realidade, porque são mesmo secretas.
São tão secretas que eu fiquei abismada com o que o senhor falou na reunião da mocidade ao responder àquele jovem que questionou sobre a maçonaria, em que o senhor descreveu coisas que eu fiquei de boca aberta, queixo caído, assim, como ele tem conhecimento de coisas que eu fico abismada. Eu vou apresentar aqui uns áudios e ireis constatar isso mesmo. O conhecimento que este ancião de Viçosa tem das associações ou as entidades secretas, mais propriamente da maçonaria. Ouçam com atenção. Eu sei que o áudio não está do melhor, mas tem a legenda. Por favor, acompanhem a legenda. Eu posso dizer o seguinte: a maçonaria, não perguntar aqui, eu vou votar aqui comigo. Eu pedi uma violações insóbrias, erros éticos e socialmente respeitáveis. Todos nós somos, eu conheço, são pessoas irrepreensíveis, não tem nada, eu vejo, tem uns amigos ativos nada. Então, eu não poderia falar nada como maçom. Eu poderia sair, o cara conduz de um embate perfeito. É uma hora que se depressa e não dá para explicar o agora. Para em breves palavras da ideia. A maçonaria, ela tem alguns rituais iniciais. A pessoa que aceita ser maçom, ele só pode ser maçom se for convidado. Ao ser convidado, ele vai à loja, o meu mestre da loja espera por ele é conduzido por uma corda, seus olhos são velados, ele se ajoelha diante daquele grão. Eu peço desculpa, mas até eu mesmo já estou a ficar um pouco assustada com este áudio, com esta situação, com esta conversa que o ancião de Viçosa teve com um jovem numa reunião da mocidade que questionou sobre os grupos secretos, as associações secretas, seja elas o que for, da maçonaria. Com os pormenores que vêm a seguir, vocês vão escutar, em que eu estou perplexa. Eu desconhecia. E olha que também tenho pessoas, amigas, que fazem parte de grupos secretos da maçonaria. Mas eu venho a ter conhecimento sobre isso, não pelos próprios. E mesmo sei que são, mas eu não faço perguntas. Porque nem as próprias pessoas que pertencem se dão a conhecer. Sei por terceiros. Eu fico assim um bocado assustada. E fico a questionar, e eu pergunto, como é que este ancião de Viçosa conhece os rituais, os significados da simbologia que ele vai relatar a seguir? Como é que ele sabe? Conduzido por uma corda, seus olhos são velados, ele se ajoelha diante daquele grão-mestre, ele pôs espada no peito do dele, e pergunta de onde você vem. O padre ele tem um juramento. Ele fala assim: eu sou alguém que vive no mundo das trevas. Esse é o batismo maçom. Ele tem uns altos graus de maçonaria, entra no ocultismo. Eu não vou falar que eu gosto disso, porque está muito demorado. Mas se alguém quer passar, alguém pode chamar de maçom. Guarda isso. Existe uma simbologia satânica que é introduzida em todos os livros do ocultismo. A estrela de 5 pontos. Essa estrela de 5 pontos, ela seria ali dos 4 principais territoriais, o único que fez os 4 foi isso. O primeiro principal para despontar pela América, que é tanto. Um para despontar pela Europa, que as morreu. Responsável pelo Oriente, que é o Deus de Cu. E responsável pela África Oceania, que é as palavras. E vamos para falar. Eu não tenho nenhuma palavra para falar tudo uma só. Porque eu conheço, meus amigos maçons, são homens que não podem falar. Para quem não conseguiu perceber à primeira vez, por favor, tente ouvir estes áudios e ler as legendas, porque os áudios não estão assim muito famosos. Mas a verdade é uma. Quem é que não fica estupefacta com a riqueza de pormenores que este ancião de Viçosa faz saber numa reunião de mocidade? E depois fica admirado que os restantes colegas do Ministério entrem em colisão com ele. É normal, porque ficam confusos, ficam sem saber a verdade,
Porque o senhor se recusa a dizer a verdade. A verdade é essa. Se o senhor é maçom, assuma. Tem mais dignidade. É como aos erros, que nós quando cometemos os erros, nós estamos sujeitos a errar, mas temos que admitir os erros. Então, se o senhor é maçom, admita. Terá mais dignidade. Mas agora me diga uma coisa, senhor ancião de Viçosa, por que razão é que o senhor não coloca um BO aos seus colegas de ministério que estão em colisão consigo? Diga-me, porquê? Porque são do ministério? Porque vai contra a ética da igreja, da congregação? O irmão Gerdela é da congregação, ele congrega, ele só quer zelar pelo bem-estar espiritual da igreja. O irmão Júnior, por que não releva? Se está de consciência tranquila. E já agora que o senhor tem sempre a resposta e tem como dar a resposta acerca da maçonaria, diga-me uma coisa, senhor ancião de Viçosa, perante toda esta situação que está a ocorrer, o que é que a maçonaria, o grão-duque, o grão-mestre, irá achar perante toda esta situação que está a acontecer de controvérsia, em que está envolvida até a própria maçonaria e que ela não tem culpa de estar envolvida? Diga-me. Fico a aguardar pelas suas respostas, mas sabe, eu sei que não as vai dar. Vai-se fechar, vai-se vitimizar, porque a verdade é uma, senhor ancião de Viçosa. O senhor tem algum problema que está aí interno, mental, que está a mexer consigo, porque está muito confuso. Mas uma coisa é certa, além de mentiroso, falso e hipócrita, o senhor também é um narcisista, pois gosta de se vitimizar. E isso tem os requisitos de quem é um narcisista. E vamos continuar aqui com o BO. No vídeo ofensivo à sua honra, os autores referem-se à vítima com os seguintes dizeres: ancião de Viçosa que está lá no Brás, e também citando diretamente o seu nome, Luís Carlos. Das duas uma, e desculpem-me, eu não quero ser indelicada, mas ou este delegado tirou o curso de Direito online, ou então realmente é amigo ou é irmão da congregação, para que possa estar a colaborar nesta situação infame. A verdade é uma. Não pensem que eu que sou ignorante, não. Nem sou mais, nem menos que os outros. Mas tenho ainda alguma inteligência. Mas a verdade é que quem falou ancião de Viçosa lá no Brás foi o irmão Gerdel. A outra parte foi Luís Carlos. Será que o ancião de Viçosa lá no Brás é o mesmo ancião Luís Carlos? Será que é o mesmo? Agora, eu não sei qual é a conexão que o delegado quer ter com estes dois responsáveis dos canais. Sinceramente não sei. Porque houve um que repostou o vídeo do outro. Nós sabemos que este ancião de Viçosa, ele é falso, morre pela calada, faz-se parecer muito santinho, muito sabichão, muito entendido, mas morde pela calada, morde o calcanhar assim, sem ninguém se aperceber. Portanto, vamos lá entender por que razão é que este delegado está a fazer este trabalho. Por que será? Será que é alguém conhecido deste ancião de Viçosa ou dos advogados que também têm familiares que
trabalham no Brás. Não quero levantar qualquer suspeita ou qualquer intuito de denegrir a imagem, seja de quem for, mas temos a liberdade para questionar, de saber, para que fique esclarecido aqui, em público, por que razão a Conceição Viçosa, estando no Brás, não foi uma delegacia mais perto, no Brás, na Moca, em Vila Prudente, e teve que ir para Tatuapé, que fica na Zona Leste. Será que o delegado é conhecido de algum advogado, de algum presidente da Ordem dos Advogados, de algum irmão advogado do Brás? Não é? Visto que há uma família envolvida e que até mesmo membros dessa família estão responsáveis, é o ancião do Jardim Paulista. Será que tem alguma coisa a ver? Eu não quero levantar qualquer tipo de suspeita, não, por amor de Deus, só estou a perguntar como uma boa jornalista espiritual, só ter respostas. Não quero que haja qualquer, como se diz, esperem, como diz aqui, colisão. Não quero que haja colisão com o Ministério do Brás, com os advogados do Brás, com quem quer que seja. Mas isto tudo é muito suspeito. Por que razão é que foi feita este BO em Tatuapé? É tudo muito estranho. Eu gostaria de ser esclarecida. Como portuguesa, eu gostaria que me esclarecessem. Compreendem? É como eu gostaria. Mas se não puderem esclarecer ou não quiserem, eu também compreendo. Mas fico a aguardar os vossos esclarecimentos, porque será muito interessante. Porque é muito estranho ir fazer um BO tão longe. Só se tiver alguém conhecido. Porque até mesmo porque não fez online. Olha, é tão prático, está em casa, no aconchego da casa, faz... É rápido. E aí poderia já descrever com mais pormenores o que foi falado por estes dois irmãos. Embora que um já não faça parte da congregação, mas temos que ter o dom do amor e o dom da paciência, de tolerar certas e determinadas coisas. Não é consigo ser ancião de Viçosa, não é consigo e com certeza com outros também, mas tenho a certeza que com aqueles mais primitivos, mais antigos, mais velhos que o senhor, porque o senhor está num lugar que não é seu, o senhor está a ocupar um lugar que não lhe é de direito. A verdade é essa. Eu sei que lhe custa ouvir isto, que lhe fere os seus tímpanos, mas a verdade é essa, que o senhor está a ocupar um lugar que não é seu de direito. O senhor roubou esse lugar a alguém. E estamos a ver as consequências dessa situação. E por último vou ler aqui o seguinte. Acrescenta à vítima que o vídeo está online, espalhando-se rapidamente e causando um dano imensurável à sua honra e reputação, além de trazer grande sofrimento, inclusive para a sua família. O resto não vale a pena estar a ler. Então, perante isto, eu vou fazer as minhas alegações finais. Eu não sou advogada, não. Mas como jornalista espiritual, e até como advogada espiritual, eu tenho que fazer as minhas alegações finais. É isso. Então é o seguinte, Sr. Ancião de Viçosa. O senhor quer vir imputar responsabilidades de terceiros, neste caso ao irmão Jardel e até ao irmão Júnior. Irmão Jardel, que faz parte da congregação, que continua a lutar pela parte espiritual, pelo bem-estar espiritual da congregação. Se concordo ou não vou aqui dar a minha opinião. Tenho a minha opinião e ela fica comigo.
Estou aqui para falar deste caso porque o Senhor colocou um processo a estes dois homens. Se têm razão ou não, não é da minha responsabilidade. Mas a verdade é uma, é que o Senhor quer imputar a responsabilidade de terceiros, e a estes dois homens. E o Senhor caiu no ridículo de ir a uma delegacia e fazer este BO e agora continuar com o processo. Fica ao seu critério, à sua responsabilidade. Mas o querer imputar responsabilidades sobre a situação causando um dano imensurável à sua honra e reputação, além de trazer grande sofrimento, inclusive para a sua família, o Senhor deveria ter pensado nisso, sabe quando? Quando respondeu àquele jovem sobre a maçonaria, e em que o Senhor abordou pormenores que não lembra nem ao diabo sequer. E o mais incrível é que o Senhor, já com 39 anos de ministério, que tem conhecimento, se não tem, então é porque não quer. Porque eu, como pessoa frequentadora que fui da congregação cristã aqui em Portugal durante cerca de 50 anos, eu sempre ouvi os mais velhos alertar tanto a Irmandade como até o Ministério de que no púlpito não era para falar nem de política, nem de religião, nem de grupos secretos sequer. E quando alguém se levantava para testemunhar e vir falar mal de alguém, até mesmo dos maridos ou os maridos das suas esposas, eles eram admoestados para ficarem calados. E quando alguém vinha para falar de política, porque era crente há pouco tempo ou estava com pouco entendimento, o ministério, se chegava próximo, abaixava o volume do micro e falava com o irmão e a irmã e dizia: irmão, por favor, diga Deus seja louvado, vá para o seu lugar, que depois nós no final falamos com o irmão ou com a irmã. Entende? Que eu me lembre, e isto que eu estou a falar não é mentira, aqui em Portugal com certeza estáis bem recordados, que éramos ensinados, admoestados a não dar ou não falar de assuntos que não fossem da obra de Deus e das coisas de Deus. Por isso, Senhor Ancião de Viçosa, se aqui alguém é responsável por toda esta situação, por todo este mal-estar, é o Senhor, que o Senhor proporcionou ao responder a este jovem. O Senhor abriu a caixa de Pandora e não pensa que o ministério está a dormir. Não. O ministério dos mais velhos que o Senhor, e que deveriam estar a ocupar o lugar que o Senhor está a ocupar, porque o Senhor está a ocupar um lugar que não é seu de direito, que lhe foi dado por interesses, e sabe-se lá quais foram os interesses. Mas a verdade é essa. O Senhor, se não tivesse respondido, se estivesse guiado pela luz de Deus, pela sabedoria, o entendimento, diria a esse jovem: meu jovem, olha, se quiseres que te responda sobre assuntos da obra de Deus, partes bíblicas, sobre mistérios que estão envolvidos na Bíblia, da obra de Deus, se quiseres saber como foi o início, quem foi o irmão fulano de tal, quem foi o outro que tu ouves falar tanto, mas que no fundo não tens conhecimento, eu estou à disposição para responder. Quanto a isso, meu querido e prezado jovem, não irei responder porque este não é o local. Passemos à próxima pergunta. Agora, ainda por cima, diz ao jovem e diz aos jovens que quem quiser saber mais alguma coisa sobre a maçonaria, que está à disposição depois para esclarecer, desculpe, Sr. Ancião de Viçosa, o senhor foi o próprio a dar o tiro no pé. Sabe uma coisa? O senhor é tal e qual aquelas pessoas que pegam numa arma, colocam à cabeça
e dizem que a culpa foi de fulano e que quem imprimiu o gatilho foi o fulano com as palavras que teve. Não se esqueça que eu também já fiz um vídeo sobre a maçonaria, em que eu já falei mesmo deste assunto, do senhor falar em público nos jovens de responder. O senhor é um cobarde. O senhor é como aqueles ratos quando o navio está a afundar, é o primeiro a sair. O senhor desculpe, perante a sua atitude que teve nessa reunião da mocidade, o senhor teria que ser afastado imediatamente da responsabilidade de estar na presidência do GDI dos 5, dos guardiães. O senhor não fazia parte do guardião da ética, em que quando alguém infringia essa ética, era levado a ministério. Não foi o senhor próprio que levou o genro do irmão Salvador Cury a ser crucificado? Crucificado entre aspas, entendam-me. Mas a ser exterminado, a ser colocado de parte? O que é que o senhor espera? Diga-me, Sr. Ancião da Viçosa. É uma vergonha este BO. É uma vergonha este processo. O senhor envergonha a congregação, envergonha o ministério dos mais velhos, que eles não compactuam, porque eles sabem desde muitos anos atrás que foram ensinados a não colocar processo a quem quer que seja, e muito menos aos seus irmãos da fé. Como é que tem a capacidade de trucidar um irmão da sua fé que frequenta, que está ali, possa ter os defeitos que tiver, que concorda ou não com as atitudes, isso não tem nada a ver, a verdade é uma. Só porque lhe mexeu no seu calcanhar de Aquiles, em que lhe questionou, falou de que no púlpito não é para falar de certos e determinados assuntos, inclusive de grupos secretos, principalmente de maçonaria. E o senhor ressabiado, recalcado, com sede de vingança e de justiça diabólica, juntou o útil ao agradável, já que o Júnior colocou um vídeo do irmão Jardel, o senhor fez as coisas da forma que fez. O senhor não pense que o povo está ignorante, burro, e que aceita tudo, não. Tem muitos irmãos do ministério que estão a chorar e a sofrer, porque há estes miúdos. O senhor é um miúdo. O senhor é um miúdo, uma criança mimada. O senhor próprio já ultrapassou até mesmo o irmão Salvador Cury e outros irmãos do ministério em assuntos bem sérios. O senhor não pense que está rodeado de amigos. Não. Está rodeado de pessoas que procuram as suas conveniências e o seu status. O seu status. E que se vangloriam, conforme eu já referi, se vangloriam, eu tenho acesso, depois dá a conhecer os BOs, e dá a demonstrar, eu tenho os BOs, tenho muita informação. Então, senhor ancião de Viçosa, sabe uma coisa? Tenha a dignidade, por amor à sua família, porque o mais triste é quando vocês utilizam a família que está a sofrer. E vocês nunca se preocuparam com a família. A família não está em primeiro lugar, não. Só está em primeiro lugar quando vos convém, quando mexe com o vosso calcanhar de Aquiles. Então, senhor ancião de Viçosa, diga-me,
vai ter a honradez, a dignidade de uma pessoa idónea, de alguém que aparentemente transmite ter alguma inteligência, mas que no fundo, acaba por ser um ignorante, faz dos outros burros. Mas aqui o burro, vai-me desculpar o senhor com todo o respeito que eu possa ter pelo senhor, mas o burro é o senhor, o ignorante é o senhor. Se me quiser colocar um processo, coloca à vontade. Eu cá estarei para responder, conforme já respondi perante outros. Entende? Eu não estou a defraudar a justiça, eu não estou a defraudar Deus, eu não estou a defraudar uma irmandade que ama servir a Deus na congregação e que chora, luta com todas as suas forças. Eu não estou aqui para retirar quem quer que seja da congregação. Eu não estou aqui para impor a minha opinião a quem quer que seja. Somente estou aqui para falar a verdade, mostrar a verdade. E a verdade é esta. A verdade é esta. Nua e crua. O Senhor se está a utilizar dos seus conhecimentos terrenos, dos seus amigos, das suas amizades, para obter uma justiça diabólica. Não se esqueça dos áudios que estão aqui neste canal e que estão noutros locais, da forma diabólica que o Senhor deu a conhecer o que é maçonaria. E falar isso para os jovens foi algo assustador. Sabe uma coisa, sabe que a família desses jovens poderiam vir pedir ou tirar satisfações com o Senhor, de colocar em causa a credibilidade que esses jovens possam ter perante Deus? Porque o Senhor tem dualidade de critérios. O Senhor não pode ser aliás, não pode ser morno. Ou é frio ou é quente. Ou serve a Deus ou serve ao diabo. Mas aquilo que o Senhor falou no púlpito é de bradar aos céus. É arrepiante. É arrepiante. E que eu me lembro, nos anos que eu estive na congregação, eu nunca assisti a coisa igual. Nunca assisti. Sempre fomos admoestados a respeitar, mas principalmente a respeitar um local de culto. Um local de culto. Coisa que o Senhor não fez. O Senhor quis ser mais do que os seus irmãos na fé, superiores a si, porque aquele que não se julga menor do que o seu irmão, perante Deus, não tem qualquer valor. E quero terminar com isto. Se alguém quiser republicar este vídeo, que o faça com consciência, justiça e verdade. E que não invente, que não deturpe aquilo que eu falei aqui. Porque aí então as coisas vão mudar de figura. Eu tenho tolerado muita coisa, tenho sido paciente, tenho estado, pronto, a tolerar. Mas acreditem que eu não vou tolerar que deturpem qualquer vídeo do meu canal, do canal Toda a Verdade, do vosso canal, do canal dos inscritos, porque este canal existe, porque vós estáis aí desse lado. E é importante estardes aí, porque as verdades têm que ser expostas. Doia a quem doer. E este canal não é para me definir, não é para me defender, seja do que for. Embora que eu tenha que me defender. Defendo-me, sim senhor. Mas é para defender a verdade. E essa verdade é defendida doia a quem doer. Por isso, senhor ancião de Viçosa, tenha vergonha perante este BO, e se este processo for avante, tenha vergonha.
porque o senhor passa a ser uma nódoa negra na instituição religiosa Congregação Cristã, seja no Brasil como a nível mundial, porque aquilo que o senhor fez de falar da maçonaria de uma forma tão explícita, algo que todos nós desconhecemos, dá para entender que o senhor possa pertencer a essa mesma associação secreta, ou grupo secreto, seja o que for. Então, Sr. Ancião de Viçosa, defina-se, ou é peixe ou é carne, escolha, não coloque em causa a fé de ninguém, porque o senhor já causou muito dano, e não coloque a responsabilidade em terceiros. Fico-me por aqui, tenho muito trabalho a realizar, vocês nem imaginam, tenho, e este também me deixou aqui, e eu tive que o elaborar, para que vós tivesseis conhecimento da hipocrisia e da falsidade deste ancião de Viçosa. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.